trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, num divino sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Sem Jesus, A trombeta está soando, ora vem, Senhor o Jesus. nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos da palavra de Deus para nossa meditação hoje. O Espírito Santo quer falar comigo, quer falar contigo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, você que tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 19 está escrito também: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, na igreja, nos pregadores, nós, igreja, povo de Deus, pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, com base nesses 2 versículos e outros tantos que serão citados hoje, nós queremos falar sobre o fato mais importante que aconteceu na história da humanidade. O fato mais glorioso que aconteceu na história da humanidade foi quando Deus decidiu reconciliar consigo a humanidade. Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. No domingo ele ressuscitou. E o domingo é considerado o dia do Senhor, Há teólogos que dizem que o sábado celebra a criação, enquanto que o domingo celebra a redenção, a salvação. E quando o salmista diz: este é o dia que o Senhor Deus fez, alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Que dia é este? Segunda, terça, quarta, quinta? Não. Este é o dia, se referindo ao dia da ressurreição de Cristo. Dia glorioso, dia bendito, que o nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos, vencendo as cadeias da morte, prevalecendo sobre a morte, e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Sem dúvida alguma que o fato mais importante da história da humanidade foi quando Deus decidiu reconciliar consigo a humanidade. Quando Deus então resolveu mandar seu Filho. Fato mais importante do que a própria criação. Se a criação foi linda, a redenção foi infinitamente mais linda. Se o pecado nos privou da presença de Deus, o sangue de Jesus no Calvário nos abriu os portais eternos. Houve um teólogo que diz que aonde o diabo faz um buraco, Deus aproveita aquilo e faz uma linda janela para a eternidade. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O desastre do jardim do Éden, o pecado que devastou a humanidade, que infectou a mim, que infectou a você, que infectou a todos nós, nos deu uma herança, uma natureza adâmica, pecaminosa, inclinada e doentia. O pecado foi devastador, mas a glória e a graça provenientes da pessoa bendita, augusta, soberana do Senhor Jesus Cristo, nos abriu a oportunidade de um dia estarmos na eternidade com Deus. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, não teria dito. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Paulo, então, desenvolvendo esses dias, eu disse que as epístolas, elas foram escritas para colocar em Cristo na perspectiva correta, uma vez que a pessoa pode ter uma cristologia errada, Paulo diz que a nossa cidade fica nos céus, ou seja, o fato mais glorioso foi o fato da redenção em Cristo Jesus no Calvário. Isso é maravilhoso. Isto é lindo, isto é santo, isto é maravilhoso. Foi o ponto alto da história da humanidade. Porque a história da humanidade é assim, irmãos, é como uma montanha. Preste bem atenção nisso, porque isso edifica a sua vida, isso alimenta a sua fé. Imagine uma montanha, começa lá na base e vai subindo a montanha, e vai subindo, vai subindo. Aí ela tem um ponto alto da montanha e depois ela começa a declinar. E começa a declinar. E é interessante que escatologicamente, biblicamente falando, nós não estamos aqui no início da história da humanidade. E nem estamos no topo. Que há muitas pessoas que acham que nós estamos no topo da história, porque é a época das luzes, das letras, da tecnologia, da ciência. Daniel disse que a ciência se multiplicaria no final dos tempos. O homem na nossa época já foi à lua. O homem na nossa época consegue transplantar um coração. Consegue fazer coisas prodigiosas em termos de ciência, em termos de medicina. O homem consegue fazer coisas portentosas aos nossos olhos que outras gerações não conheceram.
né? A humanidade ficou desconhecendo, totalmente não teve contato com o que nós temos hoje. Os nossos olhos têm visto coisas que nenhuma outra geração viu. Mas a história da humanidade foi acontecendo, foi acontecendo. E a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Interessante que na Bíblia tem duas plenitudes. Tem a plenitude de Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz o quê? Que tendo chegado à plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos? O ponto alto da história. E o ponto alto da história já aconteceu há 2000 anos. Porque em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo é explícito em dizer que tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E ele diz, nascido de mulher. Alguém perguntaria, mas é óbvio, pastor, vai nascer do quê? É que os deuses gregos, os deuses da mitologia, eles eram um híbrido, né, de relacionamento de deuses com seres humanos. Então as divindades, elas eram todas híbridas. E Paulo deixou bem claro aos irmãos de Gálatas, inclusive não eram judeus, deixou bem claro que o Deus Todo-Poderoso nasceria de uma mulher, seria um ser humano. Por isso que Jesus é 100% homem, aleluia, e ele é 100% Deus. E isso é o mistério da divindade. Como pode alguém ser 100% uma coisa e 100% a outra coisa? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Jesus não é híbrido. Jesus não é 50% homem, 50% Deus. Jesus também não era fruto de uma divindade mitológica. Paulo deixou bem claro que, tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Fez questão de enfatizar, nascido de mulher. E nascido sob a lei. Jesus nasceu e viveu a lei de Moisés para nos resgatar da lei. Por isso que nós não estamos obrigados mais a viver na lei de Moisés. Porque o fim da lei é Cristo. Ele é a justiça de todos que creem. Jesus é a minha lei. Jesus é o libertador meu, aleluia. Amém. Se alguém perguntar, mas o senhor vive sem lei? Não, eu estou na lei da fé. Obra e fé são contraditórias, mas lei e fé não são. Paulo diz que nós estamos na lei da fé, ou seja, nas regras da fé. Nós estamos mergulhados agora na pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem duas plenitudes. Plenitude dos tempos, a história começou. Acompanhe comigo, eu sei que você está acompanhando aí. Eu estou fazendo o contrário aqui para não fazer por aqui, fazendo aqui para você acompanhar aí, que a história foi acontecendo, o arcabouço todo sendo preparado, as profecias, tudo. E quando chegou a plenitude dos tempos, o ponto alto da montanha, Deus enviou seu Filho. Isso já aconteceu há 2000 anos. Foi a época chamada na Bíblia de plenitude dos tempos. E diz a palavra de Deus então, e a palavra de Deus nos ensina que a partir de então a história começa a declinar, e vai chegar uma outra plenitude. Romanos 11, 25, Paulo diz assim: irmãos, eu não quero que ignoreis o mistério, não quero que vocês ignorem o mistério, de que a cegueira, o endurecimento, veio em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Ou seja, tem uma outra plenitude chamada plenitude dos gentios. Ou seja, o tempo em que Deus escancarou as portas para as nações gentílicas. Porque Jesus veio para o que era seu. Ou seja, ele veio para os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que Israel rejeitou a Cristo, a palavra de Deus, Romanos 11, 25, diz que o endurecimento veio em parte a Israel. Todo Israel não, porque os apóstolos eram judeus, e muitos obedeciam à fé. Mas a nação rejeitou a Cristo. E daí Deus abriu as portas para os gentios. Mas a palavra de Deus fala de uma plenitude dos gentios, até que haja entrada, até que a plenitude dos gentios se complete. E quando a plenitude dos gentios se completar, Romanos 11, 26, então diz que todo Israel será salvo novamente, porque Deus vai voltar os seus olhos para a nação de Israel. Então é mais ou menos assim. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho.
nascido de mulher, nascido sob a lei. Israel rejeitou a Cristo, daí Deus estende o seu olhar para as nações gentílicas, para salvar todos, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, mas o tempo dos gentios também está atingindo uma plenitude. E quando chegar a plenitude dos gentios, Deus vai voltar os olhos novamente para Israel e vai resgatar a nação bendita, a nação gloriosa, a nação de Israel. A Bíblia até diz, bendita, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E muitos se apropriam disso, muitas nações se apropriam disso, mas o texto está dizendo, bendita é Israel, a nação de Israel cujo Deus é o Senhor, porque o Senhor é o Deus de Israel. Amém. O Deus Todo-Poderoso. Então, a história não está subindo, meus amados, a história já está declinando. Nós não estamos no início, apesar das luzes, como eu disse, apesar da ciência multiplicada, apesar da tecnologia sem precedentes, né? A grande verdade é que a história da humanidade já está se declinando. A sombra da noite se aproxima, a escuridão se aproxima. Por isso que a palavra de Deus diz que é tempo de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está muito mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a Cristo. Nós precisamos estar com as vestes brancas, precisamos estar com azeite na botija, precisamos estar como as 5 virgens prudentes, atentos à voz bendita do nosso noivo, o soberano Jesus de Nazaré, aleluia. Jesus brevemente voltará. Muitas pessoas zombam disso e muitas pessoas nem creem mais nisto, mas isto é marca do tempo do fim. Pedro até diz que as pessoas diriam, né, desde quando nossos pais dormiram, as coisas permanecem da mesma forma. Onde está a promessa da sua vinda? Né? Tem pessoas que dizem, olha, desde criança estou ouvindo que Jesus vai voltar. Se você zomba da palavra com essa colocação, saiba que você está sendo um instrumento da profecia. A profecia está se cumprindo na sua vida, porque a profecia diz que as pessoas diriam isso que você está dizendo. Ou seja, que as coisas continuam do mesmo jeito. Desde criança eu ouço que Jesus vai voltar, mas eu quero dizer para você, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas a verdade é que o fato mais importante da história da humanidade foi quando Deus decidiu reconciliar consigo a humanidade. E esse fato, irmãos, foi tão relevante, tão grande, e tão lindo, e tão maravilhoso, que esse fato, na verdade, se tornou um marco, né? Um marco divisório da história. A história é conhecida como antes de Cristo e depois de Cristo. Até nos países onde o cristianismo não predomina, até nas nações em que o cristianismo não é aceito, até nessas nações há o conhecimento do antes de Cristo e o depois de Cristo. Ou seja, esse fato ele faccionou a história. Isso é história, né? Dividiu a história da humanidade. Inquestionável isso. Isso é fato histórico. Jesus faccionou a história da humanidade. Ele dividiu a história da humanidade. E é interessante que esse acontecimento também se tornou um ponto de referência. E por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouquinho eu quero fazer uma analogia, eu quero fazer uma comparação, um paralelo. Eu quero tomar a liberdade aqui no espírito de fazer uma aplicabilidade disso no mundo espiritual. Porque é assim, Jesus ele faccionou a história da humanidade, mas Jesus ele facciona também a história do ser humano. Sabia disso? Quando Jesus entra no coração de um homem, acontece o antes de Cristo e o depois de Cristo na vida da pessoa. Então é o lado espiritual da coisa. Tem muitas conversões hoje que a pessoa continua do mesmo jeito. Nunca teve o antes de Cristo e o depois de Cristo na vida da pessoa. Mas é importante sabermos que Jesus ele dividiu a história. Ele é um marco divisório da história. E também o fato de Deus ter enviado Jesus, lembre-se, nascido de mulher, nascido sob lei, né? Ele mandou na plenitude dos tempos, no ponto alto da história ele mandou o seu filho. E é verdade mesmo, é o ponto alto, porque tudo que se estuda de filosofia, de direito, estuda lá daquela época, lá, é a base de tudo, porque é o ponto alto da história da humanidade. E Deus então enviou o seu filho.
E Jesus, ele se tornou também, o antes de Cristo, depois de Cristo, se tornou assim um ponto de referência, não é verdade? Por exemplo, a pessoa quer se referir a uma descoberta, a pessoa diz assim, olha, tal coisa foi descoberta no ano 300 antes de Cristo. Ou uma guerra, por exemplo, olha, tal guerra aconteceu 100 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo. Né? Tal doença surgiu no século tal depois de Cristo, ou antes de Cristo. Ou seja, ele se torna um ponto de referência. Sem Cristo a história se mescla, não tem passado, presente e futuro, tudo perde a referência. E agora eu quero que você acompanhe comigo, fazendo um paralelo com a vida espiritual, com o lado espiritual da coisa. Então, o primeiro ponto, Jesus, ele é um marco divisório na vida humana. Jesus não só dividiu a história da humanidade, mas ele quer dividir a história humana. Ele dividiu a minha história. Na vida das pessoas tem que ter o AC e tem que ter o DC. Tem que ter o antes de Cristo e o depois de Cristo. E Jesus se torna também um ponto de referência na nossa vida. A pessoa vai dizer assim, olha, eu era angustiado, mas isso antes de Cristo. Olha, eu fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Quando? Depois que eu aceitei Jesus. Olha, a minha família foi abençoada e restaurada. Quando? Depois de Cristo. Sabia que sem Cristo na vida de uma pessoa tudo se mescla? Não há início, não há fim de história antiga, não há início de uma nova história. Não há mudança radical na vida da pessoa. E o evangelho é a coisa mais radical que existe. Hoje se prega um evangelho do romantismo. As pessoas querem ser mais misericordiosas do que Deus. As pessoas querem pregar um evangelho do oba-oba. Mas a grande verdade é que Jesus disse, se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus falou muito de perecer. Jesus falou muito de ser condenado. Paulo até diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A Bíblia é explícita de falar que o juízo de Deus cairá sobre aqueles que não estiverem debaixo do sangue. Irmão, só tem um refúgio para a alma humana, Cristo. Só tem um refúgio para o ser humano, Jesus Cristo de Nazaré. Quem está em Jesus está no novo. Quem está em Jesus está na fé. Quem está em Jesus está na salvação. Quem está em Jesus está refugiado de toda a ira e de todo o juízo de Deus contra o pecado. Porque lá no Calvário Jesus aplacou a ira de Deus. Aleluia. É verdade. Lá no Calvário Jesus aplacou a ira. As pessoas no passado que adoravam deuses, eles procuravam aplacar a ira dos seus deuses. Sabe como? Fazendo sacrifícios, às vezes até cruentos, oferecendo filhos em sacrifício, derramando sangue pelos deuses. A base da adoração deles era o medo. A base da nossa adoração é o amor. Nós servimos a Deus por amor. Aleluia. Nós não servimos a Deus por medo. Nós não servimos a Deus por medo de ir para o inferno. Nós servimos a Deus por amor. A palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor dele inundou os nossos corações e despertou em nós um amor verdadeiro por Ele. Nós jamais teríamos condições de amá-lo ou conhecê-lo se Ele não viesse primeiro se revelar a nós e demonstrar a nós o seu amor, a sua misericórdia. Então a grande verdade é que há uma diferença entre a adoração cristã, a adoração judaico-cristã e a adoração pagã. Eles adoravam seus deuses com base no medo, porque os deuses ficavam irados. E na verdade alguém diz, mas existiam esses deuses, pastor? Sim, eram demônios travestidos de divindades. E esses demônios assolavam mesmo as nações. Os demônios assolavam através do pseudônimo, do falso nome, da falsa identidade de divindade, e eles procuravam aplacar a ira dos deuses com sacrifícios, com tantos sacrifícios. Lançavam o primogênito do braço, por exemplo, de Moloque, naquela estátua incandescente, aquele fogo lançava as crianças ali, e enfim, para aplacar a ira dos seus deuses. E eu quero dizer que a ira do nosso Deus já foi aplacada, e Jesus aplacou a ira de Deus no Calvário, aleluia. É por isso que toda a ira de Deus foi despejada sobre ele na cruz.
E é por isso que quem está em Jesus está refugiado de toda a ira de Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é santo. Isso é maravilhoso. Sabia que na cruz do Calvário o amor e a justiça de Deus se encontraram? É verdade. Na teologia nós aprendemos que só teve um único momento da história e nunca mais haverá, nem da história temporal, nem da história eternal, em que a ira de Deus, né, o juízo de Deus e o amor de Deus se encontraram. E se encontraram e se satisfizeram mutuamente. Foi na cruz. Romanos 3,26. Paulo, de uma maneira magistral, né? A epístola de Paulo era muito sábio, né? A carta de Romanos é um verdadeiro tratado de teologia, algo assim que você bebe daquela fonte ali e você fica pensando como pode, um homem não poderia falar tudo isso se não fosse pelo Espírito Santo. E Paulo em Romanos 3,26 ele diz que Deus ele foi justo e justificador ao mesmo tempo. Porque é assim, irmãos, é assim, pense comigo. A santidade de Deus exigia a condenação do pecado, mas o amor de Deus exigia a salvação do pecador. E como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Como matar e salvar? Como condenar e salvar ao mesmo tempo? Isso é impossível. Não há mente humana que consegue resolver um dilema desse. Não há anjo no céu que consiga ter uma sabedoria dessa. Não há arcanjo, querubim ou serafim que consiga ter uma sabedoria dessa. Mas o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, ele teve uma resposta para o enigma. E só Deus teve a resposta para o enigma. E a Bíblia chama Jesus de a sabedoria de Deus. Jesus foi a sabedoria de Deus. É por isso que está escrito que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Em Jesus está a resposta para o enigma universal, cósmico, digamos assim. Infinito enigma. Como condenar a alma e como salvá-la ao mesmo tempo. Ou seja, como satisfazer a justiça divina e satisfazer o amor de Deus ao mesmo tempo. Como fazer isso? E a cruz foi a resposta. Por isso foi o ponto alto da história da humanidade. Por isso foi o ponto mais importante, até mesmo mais importante do que a criação. A redenção é coisa infinitamente maior do que a criação de Adão e Eva. O segundo Adão, Jesus Cristo, é mais lindo e mais glorioso do que o primeiro Adão, aleluia. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, aleluia. Irmãos, eu estou sequioso por pregar, só estou introduzindo a mensagem. Talvez você fale, hoje vai até meia-noite. Hoje o pastor vai até meia-noite, mas eu quero dizer que o ponto alto foi isso. Deus precisava, se é que a gente pode usar esse termo, Deus precisava, né? Permita-me usar entre aspas, né? Porque eu estou falando da divindade. Então a gente está falando do ponto de vista humano. Deus precisava encontrar um meio de condenar e salvar. Romanos 3,26. Ele foi justo e justificador ao mesmo tempo. Por isso que a teologia sagrada ensina que na cruz, e só na cruz, o homem pode ser condenado e salvo. Sabia disso? Tirando a cruz, nunca mais essas duas coisas vão se encontrar. Nunca. Nunca mais. Ou seja, no céu, nunca mais condenação. E no inferno, nunca mais salvação. Se o ser humano não se acertar com o Calvário, estará perdido irremediavelmente. Não tem como. Não tem como, é irreversível. Sabia que na eternidade sem Deus, nunca mais. O ser humano nunca vai poder. É por isso que Paulo ensina que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. É o que eu li hoje. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então na cruz, e só na cruz, que o juízo de Deus e o amor de Deus se encontraram. E eles se encontraram e se satisfizeram plenamente. Deus foi justo porque despejou toda a ira dele, foi aplacada. E Deus também foi justificador e despejou todo o amor dele também na cruz do Calvário. É por isso que a cruz é a solução. Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Sabia? É loucura. Nos meios acadêmicos, até nos seminários teológicos hoje, não os ortodoxos, mas os liberais, não se prega mais a cruz. Parece de pequena monta, parece de pequena intelectualidade pregar a cruz, a simplicidade da cruz. Né? Parece ser mais sábio pregar filosofias,
conceitos abstratos, falar de um Deus assim muito eclético, um Deus ecumênico, mas a grande verdade é que o ser humano só é salvo se ele for lá com aquele jovem gadareno, aquele jovem bendito e glorioso, o Senhor, o jovem nazareno, na verdade, Jesus de Nazaré. Se ele for lá na cruz do Calvário e se acertar com aquele nazareno que foi crucificado, Jesus de Nazaré, se a pessoa não se acertar com o sangue dele, a pessoa não terá vida eterna. E o sangue de Jesus não é uma força de expressão, o sangue de Jesus é que perdoa o pecado da pessoa. Sabe o sangue mesmo, aquele líquido vermelho que foi jorrado na cruz, é aquilo lá que perdoa o pecado. Glória a Jesus. Não é força de expressão, não é maneira de dizer, não, é o sangue carmesim, é o sangue imaculado do Nazareno, aleluia, do Nazareno, de Jesus de Nazaré. É o sangue dele que perdoa os pecados, é o sangue dele que divide a história de uma pessoa, é o sangue dele que facciona a vida de uma pessoa, é o sangue dele que divide a história de uma pessoa. Irmãos, eu fico tomado de alegria e fico tomado de unção quando eu penso no Calvário, quando eu penso na cruz bendita. É por isso que aquele que conhece a mensagem da cruz nunca mais conseguirá negá-la. Quem conhece a mensagem da cruz experimenta dos dons celestiais, não consegue retroceder na fé, mas vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Irmãos, a simplicidade que há em Cristo é que há necessidade nos púlpitos hoje. Parece que a intelectualidade, a vã filosofia, o pseudo-conhecimento parece estar substituindo a mensagem cristocêntrica, a mensagem de que só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar, só Jesus pode regenerar, só Jesus divide a história de uma pessoa e muda a história de uma pessoa. Jesus é maravilhoso, Jesus é santo e glorioso. Os irmãos me perdoem pela expressão gadareno, eu confundi Jesus Nazareno, o Filho de Deus, o Senhor da glória, o Deus bendito e todo-poderoso. Então guarde isso no seu coração. Marco divisório da história. Jesus já estabeleceu na sua vida o AC e o DC? Ou na sua vida não tem antes de Cristo e depois de Cristo? Na minha vida tem. Na vida de muitos tem. A pessoa fala assim, olha, eu era endemoniada. A pessoa dizendo, eu era endemoniada. Mas isso antes de conhecer Jesus. Porque quando Jesus entrou na minha vida, os demônios saíram. É antes de Cristo. Eu recebi uma bênção gloriosa na minha vida. Quando? Depois de Cristo. Tem que ser um ponto de referência. E tem mais, espiritualizando mesmo, levando para o lado espiritual. Eu diria que o AC é a história natural do homem, marcada pela derrota e pela cegueira espiritual. Vou repetir. Eu entendo que o AC, o antes de Cristo entrar na vida de uma pessoa, o antes de Cristo é a história natural do homem, que a Bíblia fala que os homens são naturais. É a história da derrota, porque os homens são derrotados. E é a história da cegueira espiritual. E o DC? O DC é a história espiritual do homem, marcada pela vitória e pelo conhecimento da verdade. Então, didaticamente é isso. Antes de Cristo e depois de Cristo. História natural, cegueira e derrota. História espiritual, conhecimento da verdade e vitória. Se nós olharmos na Bíblia, teve várias pessoas que tiveram o AC e o DC. Nós temos alguns exemplos assim lindos na Bíblia que é de conhecimento, exemplos clássicos, de conhecimento, de domínio público, de conhecimento mundial. Eu acho que muitos ímpios sabem dessa história. Por exemplo, nós temos a história de Saulo de Tarso, Atos capítulo 9. O Saulo de Tarso, ele teve o AC e o DC. Antes de Cristo ele era perseguidor da igreja. Está escrito em Atos capítulo 9 que ele procurou os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, e ele respirava, diz o texto, perseguições. Ele desejava perseguições contra os cristãos, e ele pediu autorização para ir para Damasco, e encontrando aqueles daquela seita, que eles eram chamados da seita, tanto homens quanto mulheres, está escrito lá no texto, ele pudesse prendê-los e levá-los a Jerusalém, levá-los presos a Jerusalém. E diz a palavra que quando ele estava próximo de Damasco,
Ali próximo de Damasco aconteceu o asseio descer na vida de Paulo. Ah, irmãos, todos sabem o dia que aconteceu, não sabe? Eu me lembro, irmãos, eu sou jovem ainda, mas eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade, porque Deus, assim, Deus não tem neto, né? Deus só tem filho. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Minha mãe era crente, temente a Deus, mas eu nunca tinha tomado uma posição com Deus. Conheço a palavra desde menininho, mas nunca tomei posição. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, então o asseio desse aconteceu na minha vida. Jesus entrou na minha vida, faccionou a minha história. A história natural, marcada de cegueira e de derrota, foi colocada de lado e nasceu uma nova história espiritual marcada pelo conhecimento da verdade e pela vitória. Saulo de Tarso aconteceu, e foi estupenda a conversão dele. Diz que ele estava próximo de Damasco e subitamente o cercou o resplendor do céu. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Não conhecia Jesus ainda. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E daí Paulo então diz: o que queres que eu faça? E ele então ordena que Paulo entrasse na cidade. E diz a palavra que por 3 dias Paulo não comeu e nem bebeu. Paulo se converteu, já entrou em jejum 3 dias. 3 dias. E daí Deus falou com Ananias. Eu estou resumindo o texto, obviamente. Deus falou com Ananias que ele deveria ir, procurar na rua direita um homem chamado Saulo e orar por ele. E Ananias ficou com medo. Falou: mas esse homem é terrível, perseguidor da igreja. E Jesus disse: não. Ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra diante dos reis, diante dos gentios e diante da casa de Israel. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Aleluia. Jesus faccionou a história de Saulo. E Saulo então passa a ser chamado Paulo, o grande apóstolo. E Deus havia dito para Ananias: tem um homem de Tarso, da cidade de Tarso, está aí, e você vai orar por ele. E a vida dele foi faccionada. A história natural, marcada pela cegueira e marcada pela derrota, foi posta de lado e nasceu uma nova história na vida de Paulo. E agora ele era o grande apóstolo Paulo, transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Irmão, se você ainda não teve o asseio descer, hoje é o dia. Tem muitas pessoas que estão no púlpito e não sabem o que é isso, sabia? Eu me lembro de um pregador que esteve numa determinada igreja. Logicamente que não vou declinar o detalhe dessa igreja, até para não expor a pessoa, mas um pregador de fora esteve pregando a palavra de Deus e falando do novo nascimento. No final do culto ele fez um apelo para que as pessoas viessem à frente, quem não tinha certeza e quem ainda não tinha experimentado o novo nascimento. E Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É assim descer. E ele fez apelo, e quando ele fez apelo, o povo com os olhos fechados, o louvor entoando, e as pessoas vindo à frente para receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Para surpresa dele, a hora que ele abre os olhos, o próprio pastor da igreja desceu do púlpito e estava ali, porque não tinha certeza absoluta do novo nascimento. Isso é medonho, isso é triste. Isso é triste. Tem muitas pessoas que não sabem o que é o novo nascimento. O novo nascimento mexe e muda a mente da pessoa, o falar da pessoa, o sentir da pessoa, o agir da pessoa. Evangelho não é só conhecimento intelectual. Evangelho é praticidade, é vida no altar, é regeneração, é fruto, é rebentos, é produção de frutos no dia a dia. Glória a Deus. Isso que é evangelho, isso que está carente. Sabia que uma pessoa pode, conforme diz um apologista, a pessoa pode estar teologicamente com Deus e eticamente com o diabo. Pastor, explica isso, porque agora conturbou minha mente aqui. A pessoa pode pensar teologicamente correto, mas não ter vida correspondente. Sabia? Ter até uma teologia correta, ter um conceito correto, mas eticamente estar vivendo no pecado no mundo. Tem muitas pessoas que estão biblializadas e não estão evangelizadas e regeneradas. Sabia disso? A sociedade está sendo biblializada. E o que as pessoas precisam ser é regeneradas, transformadas por Deus, experimentar o que é o asseio descer na vida delas. Irmãos, eu preciso acelerar.
Mas tem um outro caso na Bíblia, tem N casos, né? Nós ficaríamos aqui infinitamente falando, mas teve um caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele teve o AC e o DC quase bem assim, digamos, bem no precipício, bem no portal da eternidade. Ele já estava quase mergulhando para a eternidade, Jesus dividiu a história dele. Não é lindo? Não é maravilhoso? Não dá vontade de dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus aí na sua casa, mas dê um glória a Deus tão alto que os vizinhos escutem, porque isso é maravilhoso. Quando estão assistindo um jogo de futebol, você não escuta? Eu escuto. Então, você deve dar glória a Deus. Então, o ladrão na cruz, ele diz assim para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, irmãos, isso é maravilhoso. Sabia que para Jesus salvar uma alma, ele não precisa de nenhum segundo. Sabia? O tempo é nosso, o tempo de Deus é diferente. Deus pode salvar uma alma, Deus pode salvar uma alma ali no leito, na UTI, Deus pode salvar uma alma na beira do precipício, Deus pode faccionar a história de uma pessoa. Glória a Deus. Irmãos, eu creio tanto nisso que eu já vi isso acontecendo. Já tive o privilégio de ir numa cadeia e falando com a pessoa entre grades e fazer apelo, a pessoa aceitou Jesus, e naquele momento Jesus faccionou a história daquela pessoa, e Deus fez daquela pessoa um pai de família. Sabe por quê? Porque o Evangelho produz conversão, o Evangelho salva, o Evangelho é glorioso, é o ponto alto da história da humanidade. É o asseio descer acontecendo na vida de uma pessoa. Teve também Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, capítulo 19 de Lucas. Diz a palavra de Deus que ele teve um encontro com Jesus. Jesus viu ele, resumindo, Jesus viu ele sobre aquela árvore. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E depois Jesus fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus disse: esse também era filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu se converteu. A vida de Zaqueu foi faccionada naquele momento. Muitas conversões, irmãos, tem que ser a moda de Zaqueu, sabia? Zaqueu disse: se alguém eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicado. Muitas vezes a pessoa se converte, mas deixa os lastros lá atrás, né? E Zaqueu se converteu com produção gloriosa de fruto. Faccionou a história dele. Glória a Deus. Agora teve a história de um gentio que foi também transformada por Deus. Jesus faccionou a história de um homem. Esse homem, a Bíblia nem fala o nome dele, simplesmente fala que ele era o endemoniado gadareno. Lá das bandas de Gadara. Um homem que tinha uma legião de demônios no seu corpo. Esses dias eu preguei sobre isso. Eu lembro que eu preguei. E tantos demônios que quando aqueles demônios pediram para que Jesus permitisse que eles entrassem na manada de porcos. Inclusive é estranho isso, manada, né? Manada de porcos. E diz o texto que Jesus permitiu e eles entraram naqueles porcos. Eram quase 2.000 porcos. Quase 2.000 porcos. E diz a palavra que todos eles se lançaram no despenhadeiro abaixo. Aquele homem estava sob o domínio total de demônios. Mas quando Jesus chegou na vida dele, o AC e o DC aconteceu. O AC, a história natural de derrota, de endemoniamento, de cegueira, foi rompido. E Jesus estabeleceu o novo. Jesus libertou ele. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Glória a Jesus. Jesus é assim, ele divide a história. Ele muda a história de uma pessoa. Então o tema da mensagem hoje, talvez você diga, mas eu nunca vi um pregador pregando e falando do tema no final da mensagem. O tema da mensagem hoje é Jesus, o transformador da história. Esse é o tema da mensagem. Jesus poderia, como fez de fato, poderia dividir a história da humanidade, como de fato ele dividiu. Mas se ele não dividir a sua história, de nada valerá o Calvário para ti. Se ele não dividir a sua história, de nada valerá o Calvário para ti.
Mas se ele dividir a sua vida, você será uma nova criatura. E se você já foi faccionado, se a sua vida já foi dividida, se você pode tê-lo como uma referência. Irmãos, porque hoje as pessoas se convertem, mas não muda nada, não tem referência nenhuma. O velho homem continua do mesmo jeito. Eu não entendo as conversões. A pessoa continua xingando, bebendo, adulterando, mentindo, praticando más obras, continua com o espírito de mundanismo, não muda nada. E daí vem os heréticos e dizem que o que importa é a fé da pessoa. A pessoa na ética ela pode andar de braços dados com o capeta, mas se ela tiver uma concepção teológica correta, tá boa. Irmãos, lá na eternidade a pessoa vai dizer assim: a serpente me enganou. Porque isso é engodo do diabo. A palavra de Deus diz que aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. Glória a Jesus. Aleluia! A pessoa que diz estar nele deve andar como ele andou. E alguém diz assim: mas quem que consegue andar como ele andou? A Bíblia diz que tem que andar. E o Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo é quem nos adorna para o noivo, quem nos perfuma para o noivo, é quem nos corrige, quem nos redargue, quem nos trata, é aquele que nos ensina a palavra de Deus no dia a dia. Se a pessoa for cheia do Espírito Santo, ela vai andar como Jesus andou. Ela vai andar como Jesus andou. Pastor, mas isso é impossível. Então, você está insinuando que a Bíblia está pedindo algo que não seja possível praticar. E nós podemos e devemos andar como ele andou. Viver como ele viveu. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Já vou terminar, irmãos. Mas quando nós olhamos na Bíblia, eu quero ser bem rápido agora. Porque eu citei o fato de que Jesus dividiu a história. Eu fiz uma analogia, uma comparação, uma espiritualização do ocorrido com a vida espiritual. Dizendo que ele é o marco, que ele é o ponto de referência, e que a C é a história antiga e o DC é a história nova. Citei exemplos, 4 exemplos na Bíblia: Paulo, o ladrão na cruz, Zaqueu e o gadareno. Poderia citar um monte, uma porção de outros exemplos. Mas é importante, para finalizar, citar algumas situações da Bíblia que mostram claramente o AC e o DC na vida de um ser humano. Eu vou só citá-los, bem rápido. A primeira: antes de Cristo, nós tínhamos a mente regida pelo diabo. Efésios 2:3. Agora estou lendo aqui no meu esboço. O pastor também tem esboço. Se o professor tem, então a gente tem que ter um esboço aqui também para nos ajudar. Então, antes de Cristo, nós tínhamos a mente regida pelo diabo. Efésios 2:3. Que nós andávamos pelos pensamentos, pelos desejos dos nossos pensamentos. É verdade. Pastor, mas eu continuo andando. Então, porque você está no antes de Cristo ainda. Não teve o DC. Mas Jesus vai transformar a sua vida. E não se ofenda, não. Porque se você tiver que discutir, discuta com a palavra. Discutir com o texto, vai discutir com as escrituras. Se você vencer, parabéns. Mas se as escrituras te vencer, e glória a Deus que ela nos vence, né? Os céus e a terra passarão, mas elas não vão passar. O diabo já bateu muitas vezes contra a Bíblia. Houve um pregador que disse que a palavra de Deus é como uma bigorna, que já consumiu muitos machados. As pessoas do sítio sabem que é a bigorna, né? Então as machadadas vai batendo nas escrituras, acaba com o machado, mas a bigorna continua. A palavra de Deus continua intacta, porque ela não muda, não muda. É por isso que temos que pregar a palavra, porque se pregamos a palavra, a pessoa tem que brigar com a Bíblia. Brigue com a Bíblia. A palavra de Deus está falando isso. Então, antes de Cristo, irmãos, nós tínhamos a mente regida pelo diabo. Efésios capítulo 2. E a Bíblia diz em Provérbios 28:9, que aquele que se desvia de ouvir a palavra de Deus até, pastor, o senhor engasgou, até a sua oração será abominável. Sabia? Se a pessoa não está disposta a servir a Deus, até a oração dela é pecado. Pensou? Que coisa triste. Mas depois de Cristo, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos dominados pelo pecado.
João 8,34. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Depois de Cristo, o pecado não tem domínio sobre vós. Romanos 6,14. Sabia? E 1 João também fala isso, né? Que o pecado não tem domínio sobre nós. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas aquele que é nascido de Deus, a si mesmo se guarda e o maligno não lhe toca. É verdade. Antes de Cristo, nós estávamos dominados pelo pecado. Depois de Cristo, o pecado não nos domina mais. Somos pecadores, mas perdoados. Somos pecadores, mas não somos ímpios. A Bíblia fala de ímpios e de justos. Muito bem. Antes de Cristo, nós estávamos debaixo de maldições. Depois de Cristo, Cristo nos libertou de todas as maldições. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei da graça de Cristo em Jesus, a lei, a fé, a graça em Cristo me libertou do poder e do jugo do pecado e da escravidão. Paulo ele vai falando sobre isso. Então, Romanos 8:1 diz que Deus nos libertou de todas as maldições. Tem pessoas que perguntam, pastor, o senhor acredita em maldições sobre os crentes? Eu digo, não, acredito em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os ímpios? Os ímpios estão debaixo de todas as maldições desde Adão e Eva. E só o Calvário consegue quebrar. Antes de Cristo, nós andávamos pelos nossos próprios caminhos. Isaías 53. Depois de Cristo, nós andamos pela lâmpada que é a palavra de Deus. Antes de Cristo, nós éramos escravos do diabo. Depois de Cristo, nós temos poder sobre toda a força do diabo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada fará dano algum a vós, diz a palavra de Deus. Antes de Cristo, nós estávamos sem refúgio. Mas depois de Cristo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Lembra da pregação de quarta-feira, o Salmo 46, versículo 1. Antes de Cristo, nós estávamos longe de Deus. A palavra de Deus diz que nós estávamos longe, apartados das alianças, das promessas e das bênçãos. Mas depois de Cristo, Romanos 8, 38 e 39, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. E assim vai. Antes de Cristo nós tínhamos medo da morte. Depois de Cristo nós somos vitoriosos sobre a morte. Apocalipse 20, versículo 6. Eu vou terminar aqui, irmãos. Vou abortar um pouco a mensagem por causa do tempo. Eu fiz algumas digressões, avancei em alguns pontos, mas eu creio que este é o tempo que Deus quis que nós falássemos nessa noite, que nós meditássemos na palavra. E eu sei que você vai ficar com o seu coração ainda mais desejoso por esses paralelos, Tem tantos outros paralelos aqui. Antes de Cristo, nós éramos amigo do mundo e inimigo de Deus. Tiago 4:4, A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E depois de Cristo, nós somos amigos de Deus e inimigos do mundo. Inimigos do mundo no sentido de pecado, não das pessoas. Nós somos inimigos da iniquidade. Jesus transforma a vida de uma pessoa. E para concluir com duas colocações apenas, só duas, guarde bem no seu coração. Jesus é o único que pode transformar a sua vida. Amém. Essa é a primeira afirmação. A segunda, você é o único que pode impedi-lo. É o único que pode impedi-lo. Como? Através do seu livre-arbítrio. Eu sei que esta fala minha tem uma dosagem muito alta de arminianismo, porque eu sou arminiano. Tem pessoas que acham que a graça de Deus é irresistível. E isto simplesmente é uma mentira. Tem que aprender a ler a Bíblia. Mas tudo bem, As pessoas com as suas crendices. Crendices, porque aquilo que é heresia? É tudo aquilo que em termos teológicos sustenta a opinião contrária da Bíblia. Isso é heresia. Então, o ser humano pode, pelo seu livre-arbítrio, impedir Deus de agir na vida dela. O livre-arbítrio é como uma navalha. A pessoa pode fazer estragos na vida por causa do livre-arbítrio. Deus não nos criou marionetes. Deus nos criou seres autônomos, seres capazes, porque o amor necessariamente tem que ser livre.
Não existe amor que não seja livre. Né? Então Deus quer que nós sejamos fortalecidos na graça, na misericórdia e no poder de Deus.